Hoje há uma corrente aí no meio do cristianismo, mais uma vez trazida dessas besteiras dos Estados Unidos, que se chama Hyper Grace, hipergraça. Em resumo, Deus é um Papai Noel celestial, bondoso, que está aí para presentear você. Hipergraça. Então nada, nenhuma palavra de condenação, nada sobre pecado, nada que confronte vidas. Deus é um abençoador. Viva sua vida e conte com Ele. Compreende, irmão? Essa é a falência do testemunho do Senhor. Então olha o que está escrito no capítulo 5, verso 10. Aborreceis na porta ao que vos repreende. Está vendo? Aborreceis na porta ao que vos repreende. Quem gosta de ouvir repreensão? Não é? E abominais o que fala sinceramente. Esse é o quadro dos dias de Amós. Agora vamos lá para o texto que eu gostaria de enfatizar. É Amós 8:11. Porque às vezes citamos esse texto fora de contexto. Então o Senhor diz assim ao seu povo, como uma palavra de juízo. Então o que vamos ler aqui é juízo do Senhor. Vamos ver. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Entendeu o contexto? Ele está dizendo, vocês desprezam a minha palavra. Todo aquele que vos repreende, vocês não querem ouvir. Todo aquele que fala sinceramente não interessa a vocês. Vocês não querem que mexa com o status quo de vocês. Com o ninho, com o conforto, com os projetos, com os planos. Vocês não querem. Né? Então eu enviarei um juízo. Vocês terão fome, mas não é de água. Terão, não de pão. Terão sede, mas não é de água. Mas de ouvir palavras do Senhor. Porque eu vou retirar minhas palavras do meio de vocês. Juízo de Deus. Então, irmão, de novo, busque uma conclusão sobre isso que falamos. Será que o povo de Deus hoje, então, nesse sentido, agora, tem tido carência das palavras do Senhor? Sim, tem tido. O Senhor tem julgado, sim, a sua casa, porque não há nenhum interesse em que nós ouçamos aquilo que realmente vem do Senhor. Nós queremos ouvir cantigas de ninar, e que ninguém mexa com os nossos projetos, com o que nós somos. Mas nós sabemos qual é o resultado disso. Nós estaremos aniquilados para o que concerne a glória de Deus e o testemunho do Senhor. Então, nos dias de Samuel, o Senhor o levantou com essa carga principal, sem a menor sombra de dúvida. Recuperar a palavra viva e revelada do Senhor. Irmãos, essa é uma imensa necessidade nos nossos dias. Essa palavra viva tem que ser recuperada. Nós não podemos nos contentar com aulas. Sabe que nós temos ouvido isso de modo assim mais comum nos nossos dias? Não sei como soa para você, para mim me soa muito mal. Numa reunião, por exemplo, de domingo de manhã, em alguns contextos é chamado de escola dominical, chame como chamar. Né? Então é dito assim, você ouviu a aula hoje? Você foi àquela aula hoje? Quando é dado um assunto da teologia aí que seja, né? E um ensino sistemático, então quem vai dar essa aula? Quem vai dar outra aula? Irmão, nós não somos seminário, nós não precisamos de aulas, nem teológicas. Não precisamos. Nós precisamos da palavra viva e revelada do Senhor, para que atinja os nossos corações. Amados irmãos, Jonathan Edwards, esse fiel servo do Senhor, era um pregador monótono. Talvez se ele viesse aqui hoje pregar em si, a coisa em si, por si mesma, todos iam cair no sono. Porque ele se colocava assim, uma estátua na frente das pessoas, preparava os seus sermões de joelho na presença do Senhor e os escrevia, então trazia as suas páginas e começava a ler o que ele escreveu aos pés do Senhor. A coisa em si, como nós falamos, ia causar sono em qualquer um de nós. Mas, irmão, quando ele fazia isso, algumas vezes, as pessoas se agarravam nas colunas dos lugares onde estavam reunidas. E elas diziam, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de nós. Durante aquele período grande de despertamento evangélico do século XVIII. Será que nós não carecemos de mais disso nos nossos dias, amados irmãos? É claro que carecemos. Que o Senhor encontre de novo servos que se disponham para isso. Dizer, Senhor, não me interessa nada
Não me interessa a minha profissão, não me interessa meus projetos, não me interessa nada. Quero responder de todo o coração, nessa vida tão limitada, tão pequena. Se você já tem 50, irmão, se você já tem 60, irmão, quantos anos mais você vai viver? Ah, queridos irmãos, escutamos de homens de 55 anos, de 60 anos, dizendo assim, eu tenho só mais 15 anos aí, a perspectiva, só mais 20. Então sabe o que muitos fazem? Ah, me cansei dessa mulher, vou procurar uma mulher mais jovem. Ah, vou fazer as viagens que eu nunca fiz na minha vida. Estou aposentado, agora vou viajar, conhecer o mundo. Só tenho mais 15 anos, 20 anos. Irmãos, essa é a nossa geração cristã que nós vivemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a palavra de Deus seja recuperada nos nossos dias. 1934 a 1938, 5 anos. A Índia, um país paupérrimo. 1934 a 38, uma pobreza absoluta. Bhagat Singh, filho de um algodoeiro na Índia. Então, esse homem era um dos pouquíssimos na Índia que tinha prosperidade financeira. Bhagat Singh era um hindu, filho desse algodoeiro. E ele passou uma longa história, não vou contar aqui toda a história, a linda história, até que o Senhor o encontrou. E quando o Senhor o encontrou, ele compreendeu a necessidade de Deus. Ele então abandonou uma carreira de engenharia mecânica. Ele fez uma especialização na Inglaterra. A Índia era colônia da Inglaterra. E ele fez uma especialização na área dele, um homem inteligente, preparado. E quando o Senhor o encontrou, ele compreendeu a necessidade de Deus na Índia. E ele abandonou tudo. Exerceu o seu serviço ao Senhor, junto com alguns cooperadores. E quando ele estava para partir, haviam sido estabelecidas na Índia mais de 10 mil assembleias locais. De norte a sul. 10 mil assembleias locais. Eles recebiam missionários americanos e também canadenses na Índia. Eles enviaram missionários para vários lugares. E num determinado tempo, Bhagat Singh fez uma visita aos Estados Unidos. E foi feita uma pergunta para ele. O que você acha dos nossos missionários na Índia? Veja a pergunta que fizeram. Bhagat Singh estava em uma visita aos Estados Unidos. O que você acha dos nossos missionários na Índia? Sabe o que ele disse? Nós não precisamos mais dos seus missionários. Quando eles vão até nós, eles dependem de promoções e patrocínios. Nós, na Índia, aprendemos a contar apenas com o Senhor Jesus e descobrimos que Ele é suficiente. Os vossos missionários vão até nós e pregam mensagens olhando os seus relógios. 40 minutos eles têm que parar. Nós, na Índia, nos reunimos em campos abertos em torno de 8 mil a 10 mil pessoas durante 4 a 6 horas, adorando o Senhor e compartilhando a sua palavra. Então ele diz, não precisamos mais dos seus missionários. Amados irmãos, será que o Senhor não tem desejo de que nós, antes que Ele venha, experimentemos nos nossos contextos uma realidade assim? Mas se haveremos de experimentar o que o Senhor aguarda? O Senhor aguarda Samuel, ou Samuéis. Fala que o teu servo ouve. O Senhor aguarda Anas, que gemam, não por suas necessidades pessoais, mas Anas que gemam pela necessidade de Deus. Do contrário, a glória de Deus não será recuperada entre nós.